Olá pessoal, nosso fraterno abraço, eu sou Rossano Sobrinho e agradeço você que está aqui acompanhando o canal Espírita Rossano Sobrinho, nos prestigiando. Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, clique aí no botão vermelho, participe, deixe o seu comentário. Bem, hoje é uma indicação de um filme que eu assisti, está na Netflix, o filme A Caminho da Fé. Gostei muito do filme, baseado numa história real. O filme retrata, eu não vou contar detalhes, né, da história, mas eu gostaria de pegar o cerne, né, a base, o fio condutor da narrativa, porque traz reflexões muito interessantes. É baseado numa história real, como eu disse, a história de um bispo pentecostal, Carlton Pearson. É um bispo de renome internacional, que tem uma igreja abarrotada de gente, muitos seguidores, muito respeitado nos Estados Unidos, e ele passa por algumas experiências, como, por exemplo, o suicídio de seu tio, isso tudo o abala, mas quando ele se depara com a realidade do sofrimento de pessoas na África que sequer tinham conhecido o Evangelho e muitas delas vindo a morrer assim, sem contatar a mensagem de Jesus, ele entra numa crise muito profunda. Trata-se de um homem verdadeiramente dedicado à verdade. Um homem que coloca a verdade acima dos guetos e dos interesses pessoais. O que é muito raro, porque normalmente as pessoas fazem, vamos dizer assim, concordam com certas coisas para não perder o prestígio, para não perder a fama, para não perder o poder. Mas há espíritos, e a meu ver é o caso deste bispo pentecostal, que o compromisso deles é com a verdade. Não importa se vai agradar, desagradar, se vai ser seguido, deixar de ser seguido, se vai perder fama, poder e etc. A grande busca desses espíritos é a verdade. Então, a certo momento, ele diz ouvir a voz de Deus, que afirma para ele que todos os humanos serão salvos. E ele vai para a igreja, realiza uma pregação, onde ele afirma que toda a humanidade, independente se o indivíduo aceitou ou não Jesus, ouviu ou não o Evangelho, contatou ou não a mensagem da Boa Nova, todos, de alguma forma, estarão no céu. Isso gera um impacto, é uma bomba que cai sobre a congregação, sobre toda a comunidade religiosa a qual ele se vincula, e ele passa por perseguições, ele passa por aborrecimentos, colocando em jogo o bem-estar, inclusive da própria família, mas ele é firme no propósito, parte da igreja o abandona, mas ele prossegue ali, e aí não vou falar mais da história, eu vou apenas tecer comentários sobre essa ocorrência. A nosso ver, numa leitura espírita, trata-se de um espírito que realmente não tinha mais condição de aceitar um Deus vingativo, um Deus tirano, um Deus que condenaria ao fogo eterno do inferno a sua própria criação. Um ser que desenvolveu já uma sensibilidade, uma espiritualidade, ele não concebe a realidade da condenação eterna. Mas e aí? E a Bíblia? A Bíblia não fala do inferno? Sim, fala do inferno, como fala de muitos outros elementos do ponto de vista simbólico, metafórico e espiritual. Inclusive, no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nós vemos que o inferno e o diabo, duas figuras míticas. O que é uma figura mítica, um símbolo? É algo que não é concreto, é uma simbologia a ser decodificada. A nosso ver, a figura do diabo, a figura do inferno, bíblicas, isso não constitui uma mentira, mas símbolos a serem decodificados pela espiritualidade, pelo entendimento espiritual. Então, no livro de Apocalipse, a gente vê que o inferno e o diabo serão lançados no lago de fogo. Mas se o inferno já é eterno, como o inferno ainda vai ser lançado num lago de fogo? Mas o que representa o fogo?
que passa pelo fogo é queimado, é destruído ou é purificado e transmutado. Então quer dizer que o mal terá fim, né? Tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é inferior, o inferno vem da ideia de inferior, terá fim. Então ele não é eterno, não existe condenação eterna, porque Deus é bom. Então essas figuras precisam ser decodificadas e o Espiritismo nos oferece ferramentas. A crítica que poderia ser feita à história é que ao pregar que todo mundo vai para o céu, independente de aceitar Jesus ou não, de aceitar o Evangelho ou não, etc., há um grande risco das pessoas entenderem que, se todo mundo vai para o céu, eu vou viver a minha vida mundanamente, da forma que eu quero, com todos os prazeres, porque inexoravelmente eu vou para o céu. E aí existe um erro gravíssimo. Então, embora a história seja muito interessante, eu recomendo o filme a todos, e ele contata uma verdade, porque realmente ninguém vai para um inferno eterno, porque senão Deus seria pior do que nós, que a ninguém mandamos para um inferno eterno, e se Jesus nos pede para perdoar, como Deus não nos perdoaria, mas falta a este bispo, a este pastor pentecostal, o entendimento da lei de causa e efeito que o Espiritismo nos apresenta, que o próprio Evangelho nos apresenta, quando Jesus diz que a cada um será dado conforme as suas obras. Mostrando às criaturas a questão da responsabilidade por suas ações. O indivíduo, embora um dia acessará o céu interior, ele estará sempre sujeito à colheita de suas próprias semeaduras. O que ele fizer ao universo, ele receberá de volta, não como castigo ou punição, mas como reeducação espiritual. Então o Espiritismo, ao mesmo tempo que nos explica que não existe condenação eterna, nos fala da responsabilidade de nossas ações. Aquilo que semearmos, vamos colher. Tanto é que está aí o sofrimento no mundo. E a grande questão, a grande dúvida desse pastor, quando ele se depara com o sofrimento na Terra, é explicar isso ante a unicidade da existência. Mas ele não concebe a lei da reencarnação, que muito bem nos explica que vivemos hoje o resultado do que fizemos ontem e viveremos amanhã, no corpo físico, no além, o resultado daquilo que semearmos hoje. Então, o filme vale a pena. Eu comentei em família. Faltou a ele a segunda parte da história. Ele acessou a realidade que Deus não vai condenar ninguém a um sofrimento eterno, mas faltou a ele o entendimento da lei de causa e efeito. Em certo momento do filme, ele até entende um pouco isso. Ele fala com a pessoa, olha, não existe o inferno eterno, mas o pecado existe e tem consequência. Ele começa a acessar isso. Mas é uma teoria perigosa se a gente entender apenas assim, ninguém vai para o inferno, então eu vou viver de qualquer maneira. Não vou lutar contra os vícios, não precisa ser honesto, não precisa nada, porque no fim todo mundo vai. E o Espiritismo diz não, porque estaremos sempre colhendo o resultado na outra vida das nossas ações. Então não podemos deixar o vasilhame do almoço somar com o vasilhame do jantar, porque vai dar mais trabalho, ok? Muito obrigado por você acompanhar o nosso canal. Deixa aí um comentário se você já assistiu ao filme, o que pensa desse tema. Você acredita no inferno? E sigamos juntos estudando aqui conosco. Se inscreva aí, deixe um comentário e compartilhe este vídeo com pelo menos 2 pessoas. Convido você também ao nosso Clube do Livro Espírita, que está muito interessante, já mais de 40 sócios, para a gente continuar levando essa mensagem a mais corações. Muita paz!